Boa tarde. Pois é, veja bem, os interesses Rússia e China são, de fato, na verdade não é Rússia e China, na verdade existe um interesse, nós temos duas forças que movimentam o planeta, né? Então, o bem e o mal. Isso não precisamos entrar na área da teologia para definir, tá? Mas é o bem e o mal. As forças benéficas, elas levam para um lado e as forças maléficas, naturalmente, são com o interesse justamente de, digamos, desarticular aquilo que o bem tenta fazer. É claro que nós vamos lutando bem contra o mal, etc., independente do que a gente está vendo, veja, apesar da nossa luta, nós sabemos que, digamos, está tudo determinado para um fim específico. Tudo vai, digamos, vai desaguar no fim do mundo, vamos supor assim. Falando um português claro, sem querer entrar no mérito teológico, no mérito religioso, mas é esse o objetivo, tá? Então, nós estamos caminhando para lá porque, veja bem, para tudo que você criar, tem o contraponto. Se você cria A, vai ter que ter o A positivo, o A negativo, o A neutro, enfim, nós vamos ter que ter todas as outras forças que sejam, porque seriam os contrapontos, seriam os pontos de vista que poderiam me levar a entender aquele A. Por exemplo, o cego vê um elefante de uma forma, o mudo vê de outra, e assim por diante, porque a um faltam elementos que ao outro sobeja, digamos assim. Então, nós vamos caminhando dessa forma. Pensando nisso, nós tivemos aí duas forças catalisadoras, digamos, do mundo. Então, o, o capitalismo e o socialismo. O capitalismo, que não é bom, né? Não é o céu na terra, e o socialismo, que muito longe disso ainda, fica mais longe ainda, né? Porém, apesar de tudo, o capitalismo ainda seria, digamos, uma forma mais correta de condução para o ser estar em harmonia um com o outro dentro do contexto que você, por exemplo, o problema do pobre, por exemplo, uma ocasião alguém falou, né, que aquela mulher que leva aquele óleo caríssimo, ela derruba o óleo nos pés de Jesus, aí alguém fala, mas esse óleo poderia ser vendido e ajudaria muita gente. E aí Jesus diz, os pobres sempre os tereis contigo. Ou seja, não adianta a gente querer, digamos, nós não vamos acabar com a fome no mundo. O que nós podemos fazer e devemos fazer é tentar amenizar a dor daquele que está imediatamente ao nosso lado. E quem sabe poder fazer um pouco mais além daquele que está ao nosso lado. Porém, não podemos esquecer que não temos a capacidade divina ou deística a fim de neutralizar as forças malignas, digamos assim. Ou seja, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Rússia e China estão aí voltadas para um socialismo, um comunismo. Né? Eles estão ali, nós devemos lembrar que os líderes seria Mao, seria Hitler, seria Stalin, seria Lenin, enfim, são os líderes que são os benquistos por essa turma. Bom, como diz o velho ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, basta um olhar e você já verá que Mao Tse-tung, ou Stalin, ou o próprio Lenin, não seriam figuras que poderiam nos despertar qualquer senso de enlevo ao ouvir tais nomes. E eles lutam
desde sempre, desde muito, o que que o homem luta? O homem luta pelo poder, ele quer o poder a qualquer custo. Isso não tanto faz o homem ocidental quanto oriental. No homem oriental, nós temos lá as duas forças que nasceram, que para mim seria tipo o capitalismo e o comunismo, já nascem lá com Jacó e seu irmão, é, Jacó e. Oh, meu Deus, minha cabeça está cada dia melhor. Os dois irmãos que nascem lá, um pegando no pé do outro, né? E então um representa um lado e o outro representa o outro. Embora o próprio Jacó, que representaria, digamos, o lado um pouquinho melhorado da coisa, que vem trazer para a gente, digamos, essa espécie de capitalismo, essa espécie da meritocracia, embora ele mesmo ele tenha enganado seu irmão, você vai ler isso na própria história bíblica, né? Que a Bíblia ela não precisa ser lida como um livro teológico, ela pode ser lida como um livro histórico, científico, geográfico, enfim. E nós vemos ali que na briga entre Jacó e seu irmão, eles vão ter existe essa ruptura. E essa ruptura faz nascer duas grandes nações, que para mim, no meu modo de ler, seria exatamente essas duas grandes nações, o capitalismo e o socialismo. Um representa uma coisa, o outro representa outra. O que que vai acontecer? O socialismo ele vem tentando tomar conta do mundo e de fato ele tem até conseguido, haja vista o fato da religião islâmica, por exemplo, que está mais voltada ao comunismo, ela detém ali, digamos, ela é a primeira religião mais numerosa do mundo. No meu modo de ler, ela é a religião mais numerosa do mundo. E ela traz esses males todos para, com o intuito de ter o poder, ela tenta trazer esses males todos para o Ocidente, porque ela quer destruir o Ocidente a qualquer custo. E para destruir o Ocidente, eles vão inventar toda e qualquer moda. Bom, a Terceira Grande Guerra, que você cita ali, realmente ela vai acontecer, querendo ou não, nós vamos passar por isso. Eu diria até que nós já, digamos, estamos já entranhados nisso que vai culminar nessa Terceira Grande Guerra. Até por conta dos pequenos dissabores que um empresta ao outro. Tá? Por exemplo, você falou aí da da realidade do Rio de Janeiro. É uma realidade que eu conheço bastante, já tive várias vezes aí, e realmente sei do que você está falando. É uma realidade bastante triste, bastante complicada, ela vem se alastrando, digamos, sob as barbas dos nossos militares. Uma parte disso eu também debito aos militares, como culpa dos próprios militares, porque em sabendo de tudo como andava, já poderiam ter agido, muito embora eu também entenda que, por exemplo, às vezes não basta você querer, o querer necessariamente nem sempre é poder. Existem determinadas situações que você quer fazer determinadas atitudes, tomar determinadas atitudes, mas uma série de outras situações te impedem. Mas de qualquer forma, é claro, você tem uma certa razão ao perguntar-se, pelo menos, por quê, sendo que eles tinham todas as informações e têm todas as informações. O próprio Figueiredo, quando levaram a ele o plano de formalização do Partido dos Trabalhadores como um partido, ele ainda disse: vocês vão se arrepender amargamente, porque eles vão subir ao poder, vão se entranhar no poder e não haverá o que os tire, a não ser a força, o sangue, vai ter que correr bala, sangue. Então veja bem, o próprio Figueiredo já sabia disso na final da década de 70 e
se não me engano foi final da década de 70, começo da de 80, por ali. E ele próprio já sabia disso, e ele já havia decretado essa, digamos, essa pseudo, como se fosse uma profecia. Não foi uma profecia, foi uma análise. Ele fez uma análise conjuntural muito correta de tudo que ia acontecer, e de fato está aí. Tanto que eles tinham essa precisão que, veja, toda a luz que nós consumimos hoje praticamente foi gerada através das usinas que eles idealizaram naquele momento. Então você veja bem, não, mas o país, tem muita gente que não consegue entender o quanto os militares são responsáveis por toda a toda a ordem, todo o progresso, todo o desenvolvimento que o nosso país teve desde 64 para cá e está tendo ainda. Por quê? A própria luz que você consome hoje só é possível graças àquilo tudo que eles pensaram naquela ocasião. E quando eles pensaram aquelas usinas hidrelétricas, veja bem, o país tinha uma demanda para 90 milhões de brasileiros. Hoje nós estamos com quase 200 milhões. Então você veja que eles preveram, inclusive, o aumento demográfico. Quer dizer, uma questão óbvia, lógico, para que, mas uma questão óbvia, lógico, para quem entende um pouco. Eu, por exemplo, que sou um analfabeto, não sei de nada disso. Eu estou vendo isso, eu estou vivendo isso, eu estou entendendo isso. É diferente. Agora, pega um analfabeto de um Lula para você ver o que ele é capaz de fazer. Meu querido, desculpa, aquele cara é capaz de administrar uma quadrilha criminosa, porque além de analfabeto, é vagabundo, nunca trabalhou, e só tem vagabundo, pilantra, safado e sem vergonha à sua volta. Seus líderes são Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro, Maduro, Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Obama, Hillary Clinton. Se quer o que um cara aquele canalha lá, o Ahmadinejad, o outro agora que o Trump está brigando lá, o outro era o Saddam Hussein, outro é esse canalha de agora que está o líder sírio, que é oh meu Deus, é o cara do momento, cujo responsável pelas armas químicas lá na Síria. Bom, então você veja, tudo isso vem em função de um projeto de poder. O projeto de poder, quando ele é idealizado por uma pessoa que tenha capacidade de pensamento, que ele tenha cognição, que ele tenha que ele tenha uma estabilidade emocional, então ele seria uma pessoa assim, por exemplo, como um Rui Barbosa, que chegou a dizer que tinha vergonha do que ele vergonha do que ele estava antevendo do nosso país, da nossa nação. Né? Agora, uma pessoa como um verme, como Zé Genuíno, como Lula, como Zé Dirceu, Lindbergh Faria, Marcelo Freixo, aquela a deputada comunista que tem um restaurante aí no Rio de Janeiro, esqueci o nome dela, a Jandira Fegali, essa corja toda. Gente, você só pode esperar o dejeto desse tipo de gente. Não tem como esperar o contrário. E você está muito certo, você fez uma análise correta da coisa. É tudo por um poder global. Não é um poder localizado. Não, é um poder global. Eles querem comer pelas rebarbas. Por pouco eles não pegaram também os Estados Unidos. Se eles tivessem pego os Estados Unidos, meu filho, nós já estaríamos pior. A tua pergunta vai além porque também fala sobre a questão de haver digamos, um interesse dos Estados Unidos numa ajuda. Veja bem, tanto existe que nós estamos aí às voltas, pode ver que o Trump mesmo, ainda que entristecido, ele está atacando a Síria. Ao atacar a Síria, não é só para maltratar o povo sírio, não é para maltratar o povo sírio, é por conta de que eles já estão antevendo tudo isso que nós estamos, assim,
imaginando que possa ter uma coisa em correlação com a outra. Sim, tudo tem relação uma com a outra. Acontece que um povo não sabe se estabelecer bem no seu local, daí vai perturbar o outro que está quieto no outro canto. É por aí a coisa. Grande abraço, seja sempre bem-vindo, Deus te abençoe. Obrigado por te conhecer. Grande abraço.